Novamente, vou compartilhar a tela para a gente poder finalizar aí a nossa revisão. Então, vamos continuar. Percepção da luz e do som. Então, vamos lá. Percepção da luz e do som. Olhe para os círculos da imagem a seguir, sem se fixar em nenhum deles, e observe o que acontece. Em seguida, fixe o olhar somente em um círculo. Então, se você ficar olhando para eles, né, sem se fixar nenhum, e aí depois você pega e só olha para um, fixamente, dá a impressão que os outros continuam rodando, né? Dá a impressão que eles ficam aí girando, 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 né? O que é bem estranho. Mas por que isso acontece, né? Isso é um exemplo de ótica, né? A gente recebe e acontece porque o estímulo visual acaba enganando o cérebro. Dessa maneira, deixamos de perceber alguns detalhes ou os percebemos de forma diferente da real. A gente sabe que esses círculos aqui são desenhos e estão parados, mas se a gente ficar olhando para eles, só passar o olho, dá a impressão que eles estão se movimentando, o que não é real. Então, nosso sentido estabelece a comunicação com o mundo por meio da percepção de sons e imagens, além de cheiros, gostos e texturas, né? Então, você recebe um estímulo do ambiente, você tem uma interpretação no cérebro e depois você tem uma reação, né, relacionada aí à interpretação e ao estímulo que você recebeu do ambiente. Visão, né? Então, o olho é o órgão responsável aí pela visão, pelo sentido da visão, tá? Então, quando vemos algum objeto, captamos na realidade a luz que está sendo emitida ou refletida sobre ele. Então, quando você olha no espelho, o que você está vendo? Você está vendo a sua imagem, né? A captação da luz que você emite no espelho e do espelho volta para você. Então, a sua imagem, ela vai para o espelho reflete e você consegue se ver, ok? Só que, quando você olha para o espelho, que você está se olhando, quando essa imagem do espelho vem para você, ela vem de ponta cabeça. Só que lá no nosso cerebelo, ele faz lá na retina acontece a inversão. E aí, quando volta, que você enxerga, do sentido correto, ok? Então, vamos lá. Luíde, quando você for pôr alguma coisa, põe alguma coisa que seja realmente pergunta, alguma coisa assim, tá bom? Porque senão eu paro para ver e aí eu vejo que é só brincadeirinha e aí acaba atrapalhando os colegas, tá bom? Quando eu der o tempo para brincar, para conversar, não tem problema, mas na hora da explicação isso atrapalha um pouquinho, tá? Os órgãos sensoriais capazes de capturar luz são os globos oculares, ou seja, os olhos, né? Olha aqui os olhos. Eles apresentam diversas células especiais capazes de transformar um estímulo luminoso em um impulso nervoso que segue até o cérebro, tá? Então, os olhos são formados por diferentes estruturas externas e internas representadas nas imagens. Então, aqui, né, que é o que a gente consegue perceber, porque essa parte aqui seria interna, eu teria que tirar o olho da pessoa para poder ver essa parte interna. Então, o que a gente consegue ver é essa parte externa, que é a esclera, que é essa parte branca do olho. Nós vemos a íris, que é o que dá a cor do olho,
tá? E nós temos aqui a pupila. A pupila é essa bolinha preta aqui. É como se fosse um tubinho, tá? E ela é responsável aí pela quantidade de luz que vai passar aqui pelo olho. Então, se eu estou num ambiente claro, ela vai ficar uma bolinha pequenininha. Se eu estiver num ambiente escuro, essa bolinha aqui, ela vai aumentar, vai ficar grande. Como eu comentei na outra aula, da pupila do gato, né? Durante o dia, como tem bastante luz, se você olhar, é só um risquinho a pupila do gato. Mas à noite, né? Como ele precisa enxergar, porque o gato é um animal noturno, durante o dia geralmente ele dorme bastante. Então, o que vai acontecer? Essa pupila vai ficar quase aqui, ó, do tamanho todo da íris, né? Do gato. E aí, por que isso? Para que ele consiga enxergar no ambiente escuro. Nós, quando estamos no ambiente escuro, isso também acontece. Lembra que eu pedi para vocês fazerem o teste com alguém de casa, né? Para ficar com o olho fechado por 1 minuto e quando abre, você consegue ver a pupila dar aquela diminuidinha. Por que isso? Porque quando você fecha o olho, teoricamente você está no ambiente escuro. Quando você abre, a quantidade de luz que entra é maior do que a quantidade de luz quando você estava com o olho fechado. Então, a tendência da pupila é diminuir para que entre menos luz no seu olho, né? Então, ó, como eu estava falando, entra a luz, ela vai refletir aqui no fundo, onde vai formar a imagem. A imagem aqui, ela chega de ponta cabeça, né? E aí, quando ela volta para a gente, como interpretação, ela volta do lado correto. Por isso, a gente consegue enxergar, tá? As lágrimas, que são produzidas pelas glândulas lacrimais, elas ajudam a manter a umidade e realizar a limpeza da córnea, né? Que a córnea é como se fosse uma membrana que recobre aqui a esclera, que recobre a íris, né? Toda essa parte aqui do olho. As sobrancelhas e os cílios, né? Realizam, então, a proteção evitando a entrada de suor e de partículas de poeira, né? E essa proteção é complementada pelas pálpebras, né? Que são as dobrinhas que a gente tem no olho, e que a gente vai piscando, e conforme a gente pisca, a lágrima produzida, ele vai espalhando, né, para proteger todo o olho. Olha que interessante isso, né? Essa parte aqui eu não vou falar muito, não. Então, a íris é responsável pela cor dos olhos, né? E a pupila controla a entrada da luz no olho. Então, essa parte que eu estou dando bastante ênfase, pode ser que vocês encontrem lá na prova, né? Quanto à retina, é uma membrana interna e delicada, no qual estão as células sensíveis à luz, que são fotorreceptoras. Lembra lá quando eu falei do olfato e da gustação, do paladar, né? Então, lá nós temos o quê? Células quimiorreceptoras, porque é substância química. Aqui, como eu falo de luz, então são células fotorreceptoras. Foto vem de luz, tá? Então, recebe luz. Especializadas em captar a luz que formará as imagens, né? Então, há 2 tipos de células na retina: os bastonetes, que são especializados em captar a imagem, né, em lugares pouco iluminados, e os cones, que são responsáveis aí pela visão colorida, né, típica de locais bem iluminados. Eu espero que vocês tenham feito, né, esse brinquedinho aqui. Tá lá na página, no material de apoio. Então, você tem o disco, recorta o disco. E aí você vai amarrar aqui. Pode ser um barbante, pode ser até um elástico, um fitilho, qualquer coisa que você tenha que dê para amarrar aqui. E aí, quando você amarrar de um lado e do outro, você vai fazer esse movimento com os dedos. E aí, ele vai girar. Conforme ele gira,
vai ser bem legal. A florzinha que está na página de trás, você vai ver ela dentro do vaso, exatamente como está aqui, tá? Então, o que é para fazer dessa atividade, né? Você vai escrever aí, né? O que você observou no experimento, né? E se o que você observou pode ser considerado uma ilusão de ótica, né? Olha só, duas perguntinhas aí bem simples, bem fácil, e um brinquedinho ainda para brincar. Aqui tem outros modelos, né, de ilusão de ótica que você pode aí brincar. Alterações na visão e uso de lentes. Tá? Então, existem aí dois tipos de lentes para correção aí das imperfeições do olho. Então, nós temos as lentes convergentes. Recebem esse nome porque convergem, ou seja, direcionam os raios de luz paralelos para um único ponto, chamado de foco. Então, você está recebendo aqui, né? E você vai pôr aqui no foco, ok? E as lentes divergentes, né? São lentes que divergem, ou seja, direcionam os raios de luz de um ponto único para pontos diferentes. Então, de um ponto único, ele vai para pontos diferentes. E aí nós temos, né, no ser humano, algumas alterações visuais, que é a hipermetropia, que é no meu caso, que eu não enxergo de perto, a miopia, que é para quem não enxerga de longe, o astigmatismo, né, que está aí relacionado com com o desvio do olho, né, mais ou menos isso, e a presbiopia, quando você tem a união de duas alterações juntas, né? E quando a pessoa tem, por exemplo, diabetes, ela pode desenvolver um problema chamado glaucoma, tá? Que é um aumento da pressão, tá? No olho, no globo ocular. Ok? Então, aqui. Pessoas com hipermetropia enxergam bem os objetos que estão longe, mas não visualizam com nitidez objetos próximos. Na hipermetropia, o globo ocular é mais curto que o olho normal. E a imagem não é formada sobre a retina, mas depois dela. Então, hipermetropia, a imagem forma depois da retina, tá? Então, eu preciso de uma lente para corrigir, para fazer com que o foco esteja na retina, no lugar certo. E aí, eu vou usar o quê? As lentes convergentes, tá? Que vão convergir os raios luminosos sobre a retina, formando uma imagem nítida, que é o que está mostrando aqui, ó. Então, quem tem hipermetropia, o foco vai passar da retina. Então, quando chega aqui, né, ele vai enxergar, não vai enxergar direito. E aí eu preciso da lente convergente, que é a lente do óculos, que vai ter o papel da retina, fazendo com que a imagem se forme no local certo. As pessoas míopes enxergam com pouca nitidez os objetos que estão longe, vendo-os como em uma imagem embaçada. Isso acontece porque os míopes, né, a imagem se forma antes da retina, pois o globo ocular tem um formato mais alongado em relação a um olho normal. Então, olha só, né, a retina aqui vai fazer com que a imagem se forme antes. Para que esse foco ele venha mais para cá, eu preciso de uma lente divergente, que vai fazer o quê? Vai fazer com que aumente aqui os raios, fazendo com que o foco se forme no local correto, tá? Então, olha que bacana. Hipermetropia, lente convergente. O foco de luz forma depois. Miopia, lentes divergentes, né? O foco forma antes da retina. Tem perguntinha sobre isso na prova.
Então, presbiopia, né? Geralmente se utiliza aí a correção de lentes multifocais ou bifocais, que é para perto e para longe ao mesmo tempo, né? Astigmatismo. Então, a pessoa enxerga embaçado, mesmo estando longe, estando perto, ela enxerga embaçado. Então, precisa de lentes cilíndricas aí para corrigir. Catarata. Catarata é uma doença que ocorre no cristalino. O cristalino fica opaco e aí você tem que fazer uma cirurgia para retirada desse cristalino e no lugar vai colocado uma lente, tá? É bastante comum nos idosos, principalmente nas pessoas acima de 60 anos, tá? No Brasil ela é bastante comum. De vez em quando, as instituições públicas fazem mutirões para fazer cirurgia de catarata. Por quê? Porque é uma cirurgia bastante simples, né? Ela é rápida de fazer, acho que não demora nem 15 minutos, 30 minutos no máximo. É muito rápido de fazer essa cirurgia. Então, primeiro é feito em um olho, né, que pode ser o direito ou o esquerdo, e depois é feito no outro, depois de, acho que de 30 dias. O glaucoma, como eu disse, né, é uma pressão interna, né, uma pressão que afeta aí o nervo óptico, e a pessoa pode vir aí a ficar cega. Adianta trocar o globo ocular? Não, não adianta, tá? Nesse caso, eu não tenho o que fazer. Existe tratamento para o glaucoma? Existe, né? Geralmente se utiliza aí colírios para que você vai pingando e ele vai controlando aí a pressão do olho, tá? O daltonismo, né? Eu falei com vocês na última aula. Então, existe aí o daltonismo para tons verde, né? E para tons azul e amarelo. E também para vermelho, né? Ele não fala aqui, mas também tem, né? Então, a pessoa que geralmente tem daltonismo para o verde, tanto o verde quanto o vermelho, ele vai enxergar tudo da mesma cor, né? Ele não consegue aí perceber. Então, aqui a gente tem duas placas de daltonismo. Então, se você enxergar aqui, né, pontos escuros, né, preto ou cinza, é possível que você tenha daltonismo, né? Então, em uma placa a gente tem aqui o número 8 e na outra placa a gente tem o número 29. Essa parte de acessibilidade não vai cair na prova. Olha que boazinha que eu sou. E audição, né? Então, as orelhas são os órgãos responsáveis pela captação do som, né? Pode grifar isso também. Então, aqui, o som é uma onda que surge por meio de diferentes vibrações. Essas vibrações são chamadas de ondas sonoras, né? E que se propagam em meios materiais. Quando ela chega na nossa orelha, né? Aqui, ó, nessas voltinhas, essas voltinhas vão pegar esse som que está chegando e vai jogar aqui para nossa orelha, né? Essa parte da orelha externa, vai jogar para nossa orelha interna, né? Primeiro passa pela nossa orelha média. Deixa eu ir para lá. Essa parte de ultrassom, decibel, não vai cair na prova. Tá? Então, olha só. Deixa eu pôr lá na estrutura da orelha. Aqui. Então, olha só. Vai entrar aqui, ó. No meato acústico, tá? Que, ó, até aqui faz parte da orelha externa. Vai vibrar aqui a membrana timpânica, que vai chacoalhar os ossinhos, né? Martelo, bigorna, estribo. Vai enviar aqui para dentro. Aqui nós temos os canais semicirculares, que são responsáveis pelo nosso equilíbrio, né? E aí, essa vibração vai ser captada aqui pela cóclea, que tem, né, o líquido que vai propagar o som,
que vai ser captado pelo nervo ocular, ok? Tem alguma perguntinha referente a essa parte aqui, tá? Mas eu não lembro exatamente. Ah, tem perguntas sobre a língua brasileira de sinais, tá? Mas não precisam se preocupar, porque não é uma pergunta difícil, ok? Eu vou até falar do que se trata a pergunta. Eu coloquei lá, então, na pergunta, esse vocabulário aqui, né? Esse alfabeto de Libras. E eu peguei duas imagens, né? Que são um conjunto de sinal aqui das mãozinhas, formando duas palavras. Então, vocês vão ter que ver, né? Cada sinal, qual a letra representa, e escrever as duas palavras que estão lá. Bem fácil. E eu fiz também uma pergunta com o alfabeto Braille, da mesma forma, né? Vocês vão ter que ir lá, de acordo com os pontinhos, descobrir qual é a palavra que está escrita ali em Braille. Ok? Então, olha só, hein? Que moleza. Já estou praticamente dando aí para vocês toda a informação da prova. Então, vamos lá, né? Essa daqui é a página 47 que vocês fizeram, né? E que eu ia fazer hoje com vocês. Mas aí vocês já corrigem aí se tiver alguma coisa errada. Então, relacione o órgão receptor com o seu respectivo sentido. Então, olfato, gustação, tato, audição e visão. Então, o olfato, né? Qual é o órgão receptor? Nariz. Gustação, língua. O tato, pele. A audição, orelhas. E a visão, os olhos. Na ilustração a seguir, que representa o olho humano, escreva o nome de cada uma das estruturas indicadas pela letra. Então, aqui na letra A, a gente tem a retina, certo? Na letra B, ó, que é a cor dos olhos, a gente tem a íris. Na letra C, que é a bolinha em que passa a quantidade de luz, nós temos a pupila. E aqui na letra D, que nós temos essa membrana aqui, que a gente chama de córnea. E por último, aqui, nós temos o nervo óptico. Ok? 3. Os peixes não têm pálpebras, portanto, não piscam seus olhos, que estão sempre abertos. Relembrando a função das pálpebras, explique por que elas não são necessárias nos peixes, mas imprescindíveis para o ato de piscar nos seres humanos. Então, olha só. Aqui, ele não tem pálpebra. Por quê? Porque ele está na água. Melissa, não vai dar para você ler alto assim não, filha. Então, olha só. Como ele vive na água, ele não precisa da membrana, porque não corre o ressecamento do olho, ok? E página 48, que essa eu acho que vocês não fizeram, né? Então, vamos lá. Página 48. Essas atividades não são para me enviar, não precisa, ok? É só para revisão, então não precisa enviar. Problemas de visão podem ser ocasionados devido às alterações no formato do globo ocular, o que faz com que a imagem seja formada antes ou depois da retina, alterando a nitidez do que está sendo observado. Sobre esse assunto, é correto afirmar que, na miopia, o globo ocular é mais alongado do que um olho normal, e a imagem se forma antes da retina. 5. Relacione as colunas, selecionando as lentes mais apropriadas para a correção dos problemas de visão descritos na coluna da direita. Então, aqui, lente divergente, lente convergente, lente cilíndrica e lente multifocal. Então, presbiopia com outras alterações na visão. Então, a gente precisa de uma lente multifocal. Miopia, lente divergente.
hipermetropia, lente convergente, e astigmatismo, a lente cilíndrica. Tambores, violões, pianos, guitarras e outros instrumentos musicais apresentam membranas e cordas que, quando tocadas, vibram emitindo som. Como percebemos essas vibrações? Então, as vibrações formam as ondas sonoras, são ondas sonoras que são percebidas por meio da audição. Elas se propagam pelo ar até chegarem à nossa membrana timpânica, que também vai vibrar e vai propagando aí o som. A imagem retrata duas pessoas se comunicando por meio da linguagem de sinais. Quais sentidos são necessários para a comunicação utilizando a linguagem de sinais? Então, eu preciso da visão, porque eu preciso enxergar, e eu preciso do tato, né? Eu preciso das mãos para fazer as letrinhas, ok? Então, por exemplo, se eu fosse falar meu nome na linguagem de sinais, seria assim, ó. Então, esse seria o meu nome, tá? Qual é a importância da linguagem de sinais para os deficientes auditivos? Então, é por meio da linguagem de sinais que os deficientes auditivos, eles podem se expressar e se comunicar com as outras pessoas. Independentemente do fato de não ouvirem, estimulando sua interação social, independência e autonomia. A linguagem de Libras não está ligada diretamente somente ao alfabeto de Libras, tá? Tem toda uma linguagem diferenciada e a Libras é considerada uma segunda língua, tá? Então, se você fizer um curso, você aprender a falar Libras, você já é considerado bilíngue, porque você fala o português e fala Libras. Então, você já é bilíngue, ok? Última questão, né? Página 49 a gente não vai fazer não, tá? Então, última questão. Em uma escola de samba, o canto e a dança se apoiam no ritmo da bateria, que reúne diversos tipos de instrumentos, tais como surdo, chocalho, tamborim, cuíca, agogô, reco-reco, pandeiro e prato, que se unem em sons graves e agudos, dando estrutura ao ritmo. As qualidades fisiológicas do som estão relacionadas com as sensações originadas nas orelhas e no cérebro. Em nossas orelhas, a primeira estrutura a vibrar com as ondas sonoras e desencadear o processo que resultará na audição é a membrana timpânica, ok? Alguém tem alguma dúvida?